Em nome de Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Celebramos então estes mártires ainda do início do cristianismo. Ó. E lembro que, de fato, a primeira perseguição sofrida pelos cristãos não foi da parte dos romanos, senão que da parte dos judeus. Então, perseguiram Jesus, mataram-no. E depois os seus discípulos perseguiram também. Paulo é um dos grandes perseguidores. Ele mesmo confessa. E em toda parte onde depois andou, sempre eram os judeus, o primeiro lugar que o perseguiam. Vem, amor, vem. Então, mas hoje nós temos umas palavras, na leitura da palavra, tem umas palavras hoje que é importante para os judeus, para nós. Vejam, primeiro, ali está dito que eles são, enfim, inimigos de Deus e dos homens. Inimigos de Deus e dos... Veja que coisa impressionante. Nós que nos cuidemos, porque a coisa agora está se invertendo. Está invertendo para o nosso lado. Vejam, eles o grande povo de Deus escolhido do Antigo Testamento tornaram-se os inimigos de Deus e dos homens. Inimigo dos homens, eu diria, porque não lhes querem dar, não querem deixá-los acessarem a Deus. Sobretudo, com certeza, através de Jesus Cristo. Qual teria sido ao menos e de repente realmente o mais importante dos equívocos dos judeus? Um dos equívocos mais importantes dos judeus é justamente este, isto é, eles tomaram a Deus e a divindade como se fosse só para eles. E como se eles fossem, pois, entre todos os povos, todas as nações da terra, os únicos. Os únicos. Pronto. O resto chama goim. É porco, coisa que não serve. Que eles não comem. Goim. Ainda hoje eles nos chamam de goim. Goim. Quer dizer, eles não entenderam que na verdade eles eram o canal que Deus estava aberto no início para isto. Que Deus elegeu para justamente atingir todas as nações, todos os povos, todas as gentes. Quer dizer, este é um dos principais defeitos E é impressionante essa outra palavra que disse na primeira leitura. Isto é, até ao fim. Né? A leitura ali, a tradução disse até ao extremo, né? Mas a melhor tradução, a tradução latina diz até ao fim. Nós estamos no fim. Chegamos ao fim. E eles chegaram ao fim conosco. E chegaram ao fim conosco nesta condição. Como diz o apóstolo aos Tessalonicenses. Estão indo assim conosco até nesta condição de inimigos de Deus e dos homens, mas nunca como hoje eles são inimigos de Deus e dos homens. Nunca como hoje. O sionismo. O sionismo. Eu não digo, não, absolutamente jamais diria isto, que todo o judeu por si só por ser judeu, é sionista, isto é, fechado em si mesmo, e buscando somente... Bom, hoje
é uma elite entre eles. Que nem o bem de todo o seu povo buscam, mas só das suas famílias. Eles que são a cabeça dos Illuminati. Eles que são aqueles que fundaram a maçonaria, que fundaram o capitalismo, fundaram o comunismo, fundaram a agenda da nova ordem mundial, confeccionada por eles. Sionistas. O Estado de Israel. O Estado de Israel fundado por eles. Eu não digo que todo judeu, por ser judeu, seja sionista. Sim, com certeza, por ser judeu, eles têm que ter um extremo cuidado de não serem sionistas. Por causa dessa grande, imensa tradição de séculos que os atinge. Hoje nós temos visto até em praça pública, como eu vi um vídeo de Nova York, né? Judeus colocando-se contra o sionismo, contra a nova ordem mundial, contra Illuminatis e até contra o Estado de Israel, enquanto preponderantemente sionista. Sim, com certeza. Então, há destes, graças a Deus. Mas, digo, o fato de nascer israelita traz esse grande perigo. É como o fato de sermos humanos hoje, ou o fato de sermos batizados hoje. O que aconteceu com a igreja? Nós vimos no Evangelho de hoje. Ela justamente compreendeu que a missão dela era de ir a todos os povos, todas as nações, todas as gentes, pregar o Evangelho da verdade. Não era só de um grupo, de um povo, de uma família, não, de uma nação, não. Para todos os povos, católica. Católico quer dizer isso, para todos. A missão da igreja é católica, para todos. Todos são chamados à salvação, absolutamente todos. Inclusive os judeus, claro. Inclusive os judeus, com certeza. Então, aliás, eu admiro, só para comentar ainda uma palavrinha sobre esse evangelho, parece que Jesus está olhando para a evangelização através dos séculos, porque ele vai dizendo ali os milagres que acompanham a evangelização, a gente vê na vida dos santos, através dos séculos, um aqui, outro acolá, aqueles milagres que Jesus cita no Evangelho hoje, todos como que espalhados no tempo, acompanhando a pregação da igreja, confirmando o Evangelho que é para todos, Quer dizer, o que acontece hoje é que esta contra-igreja se torna também ela inimiga de Deus, porquanto já não é mais o Evangelho de Jesus o que pregam, é uma doutrina completamente nova, diferente, diversa. Hoje no ofício das leituras nós ouvimos um comentário sobre isso. Não, isso não é mais doutrina da igreja, isso não é mais a igreja católica. Isto não é mais a igreja católica. Prega uma doutrina completamente diversa. Basta dizer que já não chama mais os povos, as nações à conversão. Basta dizer isso. Olha como se inverteu a coisa. Mas deu na mesma churumela. Deu na mesma porcaria. Hoje, essa contra-igreja não quer converter mais a ninguém. E com isso abandona a humanidade justamente à mão desses sionistas, desses iluminados. Se torna cúmplice, se faz um... Veja, Jorge Mário Bergoglio, o antipapa, já aqui em Buenos Aires, usando o quipá e participando
das cerimônias deles, está cheio de vídeos disso na internet. Bom, podemos ver ele agora durante o seu antipontificado, cercado lá em Santa Marta, né, na mesa com os judeus, tem tanta outra sinais ele dá disto tudo. Então, sionistas. Na verdade, ele se faz o falso profeta, isto é, aquele que prega toda a agenda Illuminati, toda a agenda maldita. Olha, veja, que coisa impressionante. Uma coisa assim, eu digo, tornaram-se iguais. No fim, a contra-igreja e os sionistas, os judeus, tornaram-se todos iguais. Infelizmente não pela fé, infelizmente não pelo evangelho, mas iguais na inimizade com Deus e com os homens. Nisso é que se tornaram iguais. Na inimizade com Deus e com os homens. É preciso ver isto. Preciso entender. Tanto um povo quanto o outro. Isto é, tanto o povo contra a igreja, quanto o povo dos judeus de Israel. É preciso ver que essa agenda maldita não é de Deus, é contra Deus e contra a humanidade. Contra a humanidade. Faz de uns e outros inimigos de Deus, inimigos dos homens. Só que, como se disse para os judeus, hoje digo eu também para esta contra-igreja, vão ir assim até o fim. Gente, nós seremos sempre um pequeno resto. Nós seremos sempre uma pequena igreja escondida e perseguida. O resto vai até ao fim no mesmo destino dos judeus. Oxalá, é a nossa grande oração, que ao menos depois dos 3 dias, sim, que ao menos até os dias das trevas, eles digam finalmente e do fundo do coração aquele grito, bendito o que vem em nome do Senhor. Não mais para o anticristo, como dirão antes, né? Mas agora, finalmente, para o Senhor Jesus. Agora, finalmente. Até lá, mas vai até ao fim. Vai até ao fim. Não há duvidar disso. Isto é palavra de Escritura, está se cumprindo, vai se cumprir cabalmente. Esta é a grande profecia. Rezemos nós, para que Deus nos conserve no testemunho dos mártires, na fé da Igreja Católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.